Beleza, turma. Então vamos lá. Fusível. O pessoal está falando em arma aí, não é fuzil, né? Não veio com fuzil aí, tá? Então, fusível Então, respondendo aquela pergunta que o Robson fez no início, o fusível retardado é o equivalente ao disjuntor curva C. Porque ele demora para um pouco mais para queimar. O fusível, ele tem... Na verdade, ele é um elemento metálico que, pela corrente, nesse caso, então, o excesso de corrente passando por aquele chamado elo fusível, ele vai aquecer demais e vai derreter. E vai abrir o circuito. Então, o fusível, que é um dos dispositivos inventados por Thomas Edison, né? Um dispositivo de proteção, contra curto-circuito é o dispositivo mais eficiente que nós temos até hoje. Porque ele literalmente vai usar o efeito térmico para fundir, né? Por isso se chama fusível. E derreter o metal ali, e, consequentemente aquele metalzinho fininho vai derreter e vai abrir o circuito, vai interromper a passagem da corrente. Né? Mas então o retardado é só porque ele demora mais tempo. Demora mais tempo, né? Que daí nós temos o fusível ultra rápido, então que nós vamos ter os disjuntores curva A e curva B, e o disjuntor curva C e curva D, principalmente o curva C, mais utilizado. Então, o equivalente ao curva C, em termos de proteção contra curto-circuito, é o fusível retardado, que é esse aqui, chamado, que é o da Siemens, né, que é o fusível Diazed, que é o fusível retardado. Nós vamos ter daí o fusível ultra rápido, o da Siemens eu acho que é o Neozed, se não me engano. Aqui uma outra chavezinha seccionadora. Tá? E aqui nós temos, então, o conjunto fusível. O fusível, propriamente dito, nesse caso, é esse carinha aqui, ó. Tá? Esse aqui, então, é um fusível de 2 amperes. Ó. Tá? Esse fusível, esse aqui é um outro fusível de 2 amperes que está queimado já. Venham para cá, né? Porque lá atrás... Não... Tem Ele tem uma areiazinha, tem. Então aqui está o elo fusível de 2 amperes, ó. Ó, esse fusível queimou, né? Ó, consegue enxergar aí o elo fusível? 2 amperes, esse aqui, ó. Mas 2 amperes, né? Bem fininho. E aí ele tem essa areia aqui, porque quando ele se funde, ele vai abrir o circuito, né? Quando ele abre, às vezes ele pode não abrir muito bem e continuar dando fuga de corrente ainda. Então a areia, ele abre, então vai ter um excesso de temperatura ali e vai fundir um pouco daquela areia na pontinha dos arames e isolar. Daí não vai ter o faiscamento. Né? Então, vou deixar aqui para a próxima turma. Essa areia ela é feita de quartzo, isso? Acho que é. É com areia, Tá ali. Tá escrito ali, né? Onde? Ali, ó. Terceiro fusível? Isso, areia especial de quartzo. Isso mesmo, isso aí. Uhum. Eu achei que era areia de construção. Areia da praia. Bom, depois aqui, vamos pegar o fusível Diazed é o mais utilizado aí, quer dizer, depende, tem o NH também. Ele tem uma espoleta aqui, ó, que ele indica quando deixa eu fazer uma correção, né? Aquele eu coloquei aqui dentro o elo fusível. Ele tem, eu acho que nesse caso devia ser 2, né? Tem mais um ali dentro, tá? Então devia ser 2.
Tem espoleta aí dentro. Tá, a gente chama de espoleta, não é uma espoleta, a gente chama de espoleta pelo... Ele é só um sinalizador, ele tem uma molinha ali, então quando queimar o elo fusível, isso aqui salta, para indicar pelo visor aqui que o fusível está queimado. Às vezes não salta bem, às vezes salta, fica parecido com esse aqui, você não sabe se queimou ou não, mas é um sinalizador só, a gente chama de espoleta porque 2 amperes, tá? Então, o fusível, nesse caso aqui, basicamente, ele é composto por esses componentes ali. Então, nós temos aqui um conjunto de base fusível. A base, propriamente dito, é esse cara aqui, ó. Essa é a base do fusível diazed. Nós temos aqui uma chave de parafuso de ajuste. Tá? Porque o parafuso de ajuste, qual que é a ideia? Você tem uma base universal para vários fusíveis. E o fusível ele tem que ficar assentado, bem assentado ali para dar bom contato. Então você coloca um parafuso de ajuste de acordo com a corrente do fusível. Então veja que a corrente desse fusível aqui, de 20 amperes, a base, a ponta do fusível ali é de tamanho diferente por causa da corrente. Tem que ter mais área de contato. Então eu coloco um parafuso de ajuste de acordo com o fusível. Então esse é o parafuso de ajuste para fusível de 20. Então ele dá bem certinho aqui, ó. Veja se colocasse o fusível de 2 aqui, ó. Então eu tenho que casar o fusível com o parafuso de ajuste. Então a base é universal. Então eu troco o parafuso de ajuste, coloco um parafuso de ajuste para 2 amperes. Na verdade, o de 2, o parafuso de ajuste ele serve para 2, 4 e 6. Vai ser o mesmo, né? Mas tudo bem. Daí o de 10 em diante que começa a mudar o diâmetro aqui. Tá? E então eu faço o casamento. Então eu utilizo essa chave aqui. Aqui vai entrar energia, a entrada da fase aqui, e a saída é aqui. Então como é que acontece? O fusível em contato com o parafuso de ajuste, o parafuso de ajuste em contato com o centro da base lá. A traseira do fusível em contato com a tampa. E a rosca em contato com a rosca aqui. Então entra por aqui e vai sair por aqui daí. Então tem que tomar sempre cuidado para fazer a entrada de energia no centro aqui, né? No centro da base. Não na rosca. Parecido com um negócio de lâmpada. Pode fazer esse paralelo aí. Qual o negócio? Receptáculo. Quê? Receptáculo. Ah. Tá ali, ó. Somos quase técnico. Então você não entra com a fase aqui, porque se você tira o fusível, aqui fica energizado, entende? Então, mas já vi o pessoal montar virado. Funcionalmente vai funcionar, né? Mas. E ainda você tem um anel de proteção aqui, para, por fim, não ficar exposto. Então fica exposto isso aqui. Tem outros dispositivos que podem ainda você vestir aqui para proteger todo o conjunto, tá? Então, essa é a base fusível. Então, essa base fusível aqui, ela é universal, ela, para o fusível desse formato aqui, o diazed, tem o fusível ultra rápido nesse formato também, mesma forma. Então, ele vai de 2 até 25 amperes. Então, esse aqui é um fusível, esse aqui é de 20. Então, nós trocaríamos o parafuso para colocar o fusível de 25. Daí, o de 35, o de 50 e de 63 é uma base semelhante a essa, só que maior. Daí, por isso que usa essa parte aqui da chave, daí, para base fusível maior, que é a base 63. Daí, né? Essa é a base 25 e aquela é a base 63. Mas o princípio é o mesmo, né? Tá? Então, o fusível retardado tem essa denominação porque ele demora para... Ele leva um tempinho. Então, eu já pedi para o Gabriel mostrar para vocês no componente de instalações elétricas a curva do fusível e o dimensionamento do fusível. Nós não vamos fazer aqui, porque nós só vimos na aula do disjuntor, lá no semestre passado. Então, o fusível ele tem uma curva
parecida com a do disjuntor, né? Só que como o fusível não é, evidentemente não é igual, né? Então ele tem uma curva um pouquinho diferente, tá? Né? Apertou aqui, ó, tá montado o fusível, tá? A base do fusível com o fusível. Daí você inspeciona por aqui se ele está queimado ou não, né? Ele saltou que já sabe que queimou. E esse aqui, ó, ele tem mais uma base para você acoplar ele no trilho DIN. Ele tem um suportezinho de plástico aqui. Então você pode parafusar por aqui, né, a base, pelos esses dois furos aqui. Ou se ele vier com esse aparato plástico aqui, você conecta naqueles trilhos de painel, daí fica mais fácil a colocação. Qual que é a vantagem do fusível para o disjuntor? O fusível, ele é mais, comparando com o disjuntor, ele é mais rápido. Com o disjuntor, você tem que, para desarmar ele, você tem que disparar um mecanismo. Então, você tem que ter um mecanismo de disparo para ele abrir o contato. O fusível não tem mecanismo nenhum, ele é por efeito natural, né? Deu excesso de corrente, derrete o metal. Então, ele é mais eficiente nesse sentido, né? A desvantagem é que queimou, tem que substituir, tem que ficar trocando o fusível. O disjuntor não, você vai lá e rearma ele, né, caso tenha desarmado. Para dar um reset é melhor no sistema para mudar. Não entendi. O disjuntor. Você. Isso. Exato. Esse aqui, é bem observado. Na verdade, teria como. Porque como é que se faria um reset? Desligar e ligar o sistema. Ou desenergizar e energizar o sistema. Você tira o fusível. Só que esse aqui não é feito para fazer sob carga. Então o fusível não é para manobrar sob carga. Tem uma chave você tem que tirar a corrente do sistema, daí você pode tirar o fusível. Não pode estar circulando a corrente aqui e você querer tirar o fusível. Né? Tá? Nenhum fusível, nenhum deles. Tá? E aqui nós temos outro tipo de fusível cartucho. Ó. Que esse aqui é um fusível tipo cartucho, né? E aqui também nós temos um fusívelzinho tipo cartucho. Ó. Esse aqui é rápido, ó. Esse aqui não é retardado. Nós temos fusíveis rápidos ou ultra rápidos nesse formato também, tá? Mas esse aqui é fusível rápido, ó. Esse aqui tem que ver a especificação dele, porque ele está 44/100 aqui, não sei o que significa esse código propriamente, tá? E aqui que ele diz. Fusível cartucho 44/100, aí tem que ver a especificação do fusível cartucho, o que significa o 44/100, não deve ser 44 amperes, eu não acredito pelo menos, tá? E aqui, já que vocês estão em pé aqui, nós temos outro tipo de fusível. Esse aqui, então, vamos fazer referência ao modelo. Basicamente, no popular aí se diz o fusível Diaz-Ed e o fusível NH. Nós estamos falando de dois fusíveis retardados, tá? O NH, ele é uma faca. Então, nós vamos ter a base dele lá, não é a base roscada. Então, já vou mostrar para vocês em seguida aqui, mas vocês já vão ver. Ó, esse de 63 amperes, você aqui tem uma chave que você conecta nessas orelhinhas aqui, você saca ele da base lá e põe ele na base por meio de uma chave do tipo punho, assim que eles chamam punho. Né? Então, esse é um fusível retardado. Então, não é a forma do fusível que determina a função dele. Eu posso ter um fusível 63 amperes Diaz-Ed e 63 amperes NH. Né? O NH, ele é tudo exposto. Assim, né? Claro que existem alguns aparatos para você revestir ele, mas ele fica tudo exposto. Assim, então, mas é muito utilizado dentro da indústria, ali, quando você não precisa ficar tirando como proteção da instalação mesmo, tá? Contra curto-circuito. E o fusível, só a função dele é proteger contra curto-circuito. Tá? Se você queimou
Ele tem aqui, ó. Esse pininho aqui, que é a espoletinha dele, ele salta. Quando queimou, ele salta esse pininho aqui. Tá? Ó, tá escrito bem grande, ele é retardado, né? Tá? Beleza? Então, o fusível, ele tem essa função aí. Ó, as bases, a gente já falou, então, a base. Então, esse tipo de base, essa é a base 25, e tem a base 63, que é para o fusível maior, a chave e o parafuso de ajuste, né? Então não vamos ficar lendo aqui porque a gente já falou aqui, né? A tampa com o visor, o anel de proteção e o próprio fusível, né? Tudo em porcelana por conta do material isolante, que a porcelana é excelente isolante, e também térmico, né? Então, elo fusível, né? O fusível é o conjunto. E lá dentro tem o elo fusível, que é o elemento fusível propriamente dito. Tá? Então, quando tem a fusão, né? Ele salta ali, tem uma molinha ali que empurra, né? Empurra. Então, só corrigindo aquilo que eu falei, um é o elo fusível e o outro é o elo indicador da... Né? Então, aquele que nós estávamos vendo ali não é o elo fusível. O elo fusível ficou lá dentro. É o elo que indica da molinha ali. Ele tem uma molinha aqui, então queimou, ele salta para cima. Tá? Então, só fazendo uma correção aí. E aí tem uns bases que aí você não usa o anel de proteção, né? Você tem a base e você não usa esse anel aqui. Então, se um dia quebrar o anel lá e você montar assim, vai funcionar igual. Só vai ficar exposto aqui, né? Lembrar disso, mas funciona igual, tá? Então, sem o anel de proteção, o pessoal coloca esse... Muito comum colocar esse acoplamento de baquelite aqui por cima. Daí vestindo tudo. Daí o fio entra por baixo aqui. Então, até os parafusos ficam protegidos, daí livre de contato involuntário, né? E existe uma base, digamos assim, miniatura. Então, se esse aqui é o Diazed, eles chamam isso aqui de mini-Zed, que é uma miniatura desse aqui. Também com a tampa, fusível, o parafuso de ajuste, a base, o anel de proteção aqui. Só que ele é miniaturizado, então você economiza espaço. Tá? É bem bacana isso aqui, fica bonito um painel com esses fusíveis mini-Zed aqui. Aí tem o ultra rápido e o retardado. Então você vai ter que... Onde é que usa ultra rápido? Para circuitos eletrônicos, né? Tem que queimar rapidamente. Onde tem partida de motores, tem que usar o fusível retardado. Porque já vi situações do fusível mal dimensionado de queimar o fusível na partida do motor. Por ele estar mal dimensionado. Então o pessoal tinha colocado o fusível de 25 amperes lá, era um motor de 5 CV, partindo direto. Tinha que substituir a base e tudo lá, vai colocar 35. Então ele queimava o fusível, por isso que pedi para o Gabriel mostrar para vocês a curva do fusível, para vocês entenderem lá que, apesar de não ser um curto-circuito, se continuar uma sobrecarga uma corrente muito alta, por um determinado tempo pode queimar o fusível também. Mas não é essa a função dele. E o fusível NH, que eu mostrei para vocês, ele tem uma base, a base típica é essa aqui. Então ele tem semelhante a 2 facas e você tem que encaixar o fusível com força, assim, é bem pesado ali, para você ter garantia de corrente, tá? O elo fusível e tudo mais, a base, né? Então, normalmente para correntes mais altas, embora nós temos fusível NH de 25 amperes, 35, né? Esse aqui é 63. E esse aqui é o dispositivo ali, né? A chave que você empunha ela para... Então, você embaixo aqui, né? Você encaixa ela e esse botãozinho aqui levanta uma molinha para soltar. Então, você encaixa ela aqui. Você tem que ir lá naquela base, encaixa embaixo, depois em cima, ou encaixa em cima e depois embaixo. Então, também, né? Nada de manobrar sob carga, né? Sob carga, não pode, né?
né? Então aqui há outros modelinhos de chave, a chave com revestimento aqui para proteção, né? A base, e aqui uma base com uma capa plástica aqui para evitar o contato involuntário. Então o fusível tem uma base semelhante a essa aqui, o fusível colocado na faca ali e uma capa plástica para proteger. Dá medo de tirar e colocar esse fusível NH, porque assim existem vários tamanhos do NH. Esse aqui é o tamanho 00, que é o menor tamanho do NH. Esse é o menor, tá? Que o 00 é esse aqui, ó. Daí tem o 00, não, é o 00, tem o 00, o 0, o 1, 2, o 3. Então tem um fusível NH que é desse tamanho aqui, né? Então, para você, como esse caso aqui, por exemplo, né? Esse aqui eu acho que é o tamanho 2 até, não é o maior. Tem fusível NH que é uma coisa desse tamanho assim, né? Então, na hora de você tirar e colocar, essa faca aqui, né? Ela quer ver, ó, ela tem molas aqui, tá vendo? Tem duas molinhas para deixar bem fechado ali e entrar sob forte atrito, forte pressão, né? As bases maiores chega a ter 3 dessas molas. Então é bem pesado. Então, às vezes dá medo de você ir com o punho e fazer assim, né? Escorregar, né? Então você tem que ir bem firme, ali, segurando aqui, óculos de proteção, protetor facial, porque vai que dá um BO ali, você fecha um curto-circuito com a lata ali, às vezes tem outros circuitos energizados do lado, expostos, né? Com a NH tudo exposto ali. Então você tem que ir concentrado e, né? Bem, às vezes dá medo trabalhar com fusível NH. Né? Então cuidar sempre. Então sempre que você for tirar um fusível desse aqui, você tem que colocar um perímetro lá para ver se não tem corrente, né? Eu falava, diferencia o tamanho pela corrente, isso não. Daí os fusíveis com... porque antigamente você não tinha base pequena para NH. Daí eles conseguiram fazer, por exemplo, fusível de 25, 35, 63 amperes em tamanhos mais reduzidos. E conseguiram fazer fusível de maior capacidade em bases menores. Mas antigamente você tinha, e tem ainda até hoje, fusível de maior capacidade de corrente, que ele precisa ter um corpo maior. Então, um fusível de 300 amperes. 125 amperes, 200, né? 150 amperes. Né? Então, já vi fusível, e tem mais, né? Maiores, 400 amperes. Fusível NH de 400 amperes. É uma coisa desse tamanho, assim. Tá fazendo musculação com o punho ali, né? Então, o rapaz que sofreu o acidente lá aquela vez foi com fusível NH. Aqui, ó. Aqui tá. Esse cara de acionamento aqui, ó, já estava acionado. Mas estava sem o fusível lá em cima. Então o motor estava desligado. Mas esse cara aqui já estava acionado. Quando ele conectou. Daí, é o motor trifásico. É motor trifásico. Ele colocou o primeiro fusível. Beleza, uma fase só, no motor não faz nada. Era um motor de grande porte. Quando ele foi colocar o segundo, então digamos que ele pegou o punho aqui, né? Encaixou o fusível embaixo na base e foi fazer aquele movimento de faca. E às vezes, assim, ó, você nem consegue, porque às vezes o fusível é tão grande que você tem que coloca um pouquinho, vai fazendo assim, ó. Então, quando ele foi colocar o segundo fusível, fechou um arco elétrico, porque já tinha uma fase no motor. E ainda foi antes, na época foi antes da NR10 nova, pegou fogo na roupa dele. Ele queimou 80% do corpo. E não sofreu o choque. Foi queimadura. Foi um acidente gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E ele trabalhava no Adami.
assim, né? Foi antes dos anos 2000 ali. É. Foi antes da NR10 nova. Faz tempo que nunca mais. Agora eu conheci ele. Ele foi do Covid, eu acho, né? É, ele faleceu do Covid, mas eu conheci ele, conversei com ele. Anos depois, mas anos mais tarde, ele tinha que usar uma roupa especial, assim, para sair no sol e tal. Não é esse cara que foi ele num caminhão de areia? Eu não sei dessa história. Não sei, não, acho que não. É, tem muita folclore também daí depois. É, E o irmão dele. Tava chovendo, não tinha, né? Diz que tava chovendo e não sei se tava molhado, Não. Não. Ele pode ser que estava chovendo, pode ser, mas não é a chuva em si. Ele não teve choque, sabe? O problema foi que o arco elétrico pegou fogo na roupa. Então é perigoso. Por isso que daí agora a roupa do eletricista é uma roupa que suporta uma temperatura para que não pegue fogo e tal. Enfim. Então, o fusível, o que ele cumpre? Ele cumpre as duas funções. Ele pode cumprir a função de seccionamento e vai cumprir a função de proteção contra curto-circuito. Só que tem que lembrar que ele não faz o seccionamento sob carga. Você tem que desligar o motor. Aí, se você tirar o fusível fora, o circuito está seccionado. Então está lá a base, tirou o fusível, o circuito está cortado, tá? Então ele cumpre essa função de seccionamento. Então aqui é o caso típico de um dispositivo que cumpre as duas funções. Proteção contra sobrecarga e proteção contra curto-circuito e seccionamento, tá? E aqui a observação, né? Para circuitos motores utilizar o retardado. Né? Disjuntor, ou no nosso caso ali o mini disjuntor, DTM, disjuntor termomagnético. Nós já conhecemos, né? Eu nem trouxe aqui, porque vocês já conhecem. Mono, bi ou tripolar. Ele também poderá cumprir as duas funções, né? De seccionamento e de proteção contra curto-circuito. Só que o seccionamento com o disjuntor você pode fazer sob carga, né? Você pode fazer a quente. Você pode ir lá, o motor está ligado, no caso do tripolar, vir aqui baixar o disjuntor, porque ele é tudo fechado, é hermético, tem conjunto de molas, né, para acelerar a abertura ou fechamento dos contatos. Então, aí sim. Também protegerá o circuito contra a sobrecarga, aquilo que eu falei antes. O disjuntor, ele faz a proteção de sobrecarga do circuito, não do motor. Tá? Então, aquilo que nós falamos aí. Então, para motores, a gente tem que usar a curva C. Né? Então, por isso que lá na residência, para as tomadas, nós colocávamos o curva C. Porque vai ter vários motores nas tomadas, né? Para o chuveiro, a gente colocava um curva B, que é resistor. Então, o DTM cumpre as duas também, né? Com a vantagem de poder fazer a quente, né? Feito? Mas assim, na instalação industrial, coloca mais um motor? Você vê de tudo, assim, Tem os dois, né? Então, com a redução do valor do disjuntor nos últimos anos, tem se usado muito disjuntor pela vantagem de que você não precisa trocar fusível, né? Mas as máquinas que já estão usando fusível, então tem bastante dos dois, assim, eu diria. Né? Eu diria que os dois. Mas se fosse hoje para montar um painel, montaria com disjuntor. Depende do custo, da aplicação, né? Normalmente tem os dois, né? Depende da situação, tem os dois. Depende da... Eu não sou, assim, expert em projetos, né? Então, depende, assim, do espaço que você quer ter o painel, o disjuntor, às vezes, consegue compactar melhor, né? O fusível tem a vantagem de que você tem uma proteção mais fiel, né? Porque ela, contra curto-circuito, ele não tem esse mecanismo interno e tal. Realmente você vê, tipo,
quadro não. Eles falam quadro juntor, né? Falam todo o esquema de fusível. Aí sim, deve vir um quadro pequenininho daqui, com um disjuntorzinho e tal, para você. Vou mexer uma coisa lá, desarme e tal. Normalmente é assim. Às vezes fazem combinações, né? Porque o disjuntor ele tem a vantagem de você fazer manobra quente, né? Porque o fusível não. Mas em termos de proteção de curto-circuito, o fusível acaba sendo melhor. Bom, vamos conhecer um dispositivo novo, então. Relé térmico de sobrecarga ou relé bimetálico, tá? O relé térmico de sobrecarga, ele tem esse aspecto aqui, ó. Então nós temos aqui dois aqui, ó. Tá? Relé. É? Relé ou não? Sim, relé. Térmico de sobrecarga ou relé bimetálico. O pessoal às vezes fala o relé térmico, relé bimetálico, uns chamam só de relé, que de relé tem vários, né? Então ele tem mais ou menos, os formatos são bem parecidos dos vários fabricantes, tá? E aqui tem um aberto. Bom, deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, ó. Aqui tem outro formato, né, para motores maiores e correntes mais pesadas, né? Mas a cara dele ali é o mesmo. Qual que é a função dele? A função dele é proteger contra a sobrecarga do motor. Então, quem que vai proteger? Não vou voltar tudo. Quem que vai fazer a proteção da sobrecarga do motor? Então, aquele caso que eu falei, tinha um disjuntor de 16, motor de 10, e está passando uma corrente de 11. Não está fácil, né? Passando uma corrente de 12. Quem que vai proteger o motor para que ele desarme o sistema e ele não queime? É o relé térmico de sobrecarga. Então, o relé térmico ou o relé bimetálico faz essa função. Ele protege o motor contra a sobrecarga. Tá? É essa aqui. Como é que ele é qual que é o esquema dele aqui? Ó? Então, o relé térmico de sobrecarga ele tem um valor ajustável, então você tem que verificar a potência e a corrente do motor para fazer o ajuste numa faixa desejada. Então, ele tem um leque, não é tão amplo assim, depende, mas que ele pode ser aplicado O mesmo relé você pode usar em vários motores. Exatamente. Nós temos que fazer uma verificação do tipo do contator que será acoplado também nesse relé e o fusível máximo a ser usado. Né? Qual o máximo fusível, de modo que, se aconteça um curto-circuito, o fusível queime e não danifique, porque o fusível está para proteger a instalação. E o relé térmico de sobrecarga estará abaixo do fusível, na nossa instalação. O disjuntor também, né? Ou o fusível ou o disjuntor que protege toda a instalação, tá? Qual que é a ideia do relé térmico de sobrecarga? O princípio de funcionamento dele é o mesmo princípio do termostato, alguns termostatos. Sim, desculpa, esqueci de passar aí. Podem. É que eu prefiro. O pessoal fica olhando os dispositivos, daí não ouve o que eu falo, mas Mas eu explico depois mais detalhadamente aí. Ele, internamente, imaginemos assim, ó. Temos duas lâminas metálicas, tá? De materiais distintos. Por isso que ele se chama bimetálico, tá? Eu sei que você falava uma coisa parecida, não lembro que era. Tinha um também que era bimetálico. Qual que era? Na predial? Pois é. Não, não lembro. Tem que recordar aí. É que daí às vezes eu falo, lembra nós falamos isso? Vocês dizem, não vimos. Então... Não, mas assim uma coisa parecida. Agora você falando, acho que sim. Quando aquecia, daí desarmava. No disjuntor. O disjuntor que... o disjuntor,
parte térmica dele. É esse princípio aqui. É esse princípio aqui. Então, uma lâmina bimetálica, se uma corrente circular por esse conjunto, vai aquecer. Como são dois materiais distintos, eles vão dilatar de maneira distinta. Então, digamos aqui que é o material de cima que dilata mais que o de baixo. Como ele quer ir para frente, o de baixo se segura. Então, ele acaba envergando. Quando ele enverga, ele dispara um dispositivo interno lá que desarma o relé. Tá? Então, esse que está aberto ali, está lá com o Márcio, ó, ele tem mais ou menos esse formato aqui. Ó. Então, a corrente do bimetal está aqui. Ó. O bimetal está aqui. Ó. Então, quando o bimetal envergar, ele vai entortar aqui, vai puxar esse conjunto para cá. Esse conjunto, todo esse aparato mecânico que está aqui, esse contato que está fechado aqui vai abrir. E aí vai desligar o sistema. Então, o bimetal está aqui. Ó. Então, nesse caso aí, vai só um pouquinho aqui, Márcio. O bimetal é esse carinha aqui, ó. Esses três aqui, ó. Esses três aqui, ó, são os bimetais, ó. Então, um para cada fase do motor. Tá? Então, vai entrar... aqui é a saída para o motor e aqui vai ser a entrada, né? Esse aqui está montado, ó. Esse aqui a gente vai acoplar os cabos aqui. Então, a corrente vai entrar por aqui e vai sair aqui. Eita vida. É aqui, né? Não, ele é lá do outro lado. Lá fica uma linha torcida aqui. Ó. Aqui. Isso. 6 amperes. Esse 1,5 seria a potência do motor? Começa no 1,5. Esse é o ajuste de corrente. Então, ele vai proteger. Então, vamos por parte. Por isso que Então, aqui tem o bimetal. Eu tenho aqui um ajuste de corrente. Ajuste de corrente. Então, dependendo do modelo, então nós temos o ajuste de corrente. Então, esse aqui, ó, o motor tem que estar numa faixa. A corrente nominal do motor, de 5,5 a 8 amperes. Aí eu vou ajustar a corrente do motor, e aí é a corrente de desarme do relé. E aí, esse aqui tem um 6 amperes. O fusível. Não. Não, você tem que instalar o teu circuito, tem que ter um fusível de 6 amperes. Ou um disjuntor, não. Ou um disjuntor. 6 amperes. 6 amperes. Tá? Ele tem... Então, assim, ó, aqui dentro, com cuidado aqui, tá, gente? Vocês podem movimentar e ver aquele mecanismo ali, só que como ele está desmontado, ele não funciona adequadamente aqui, ó. Esse mecanismo de disparo aqui. Então, ele está bem aqui, ó. Você consegue ver ele aqui, que quando o bimetal entortar, envergar, tá? Feito? Então, quando o bimetal envergar, ele faz um movimento aqui. O relé, ele desarma, depois a gente vai ver a instalação dele mais para frente, tá? Ele entra, você pode selecionar para ele voltar a rearmar automaticamente, que nunca é recomendado. Você tem uma função de teste dele, que você às vezes quer testar se o relé está funcionando bem, e um botãozinho de reset. Porque quando o relé desarma, você precisa ir lá e rearmar ele, tá? Então, vocês lembram que quando a gente estudou a plaqueta dos motores, nós tínhamos o fator de serviço, que era um percentual que o motor poderia trabalhar a mais sem danificar. Só que, claro, nós iríamos estar enforcando o motor. Onde é que eu faria o ajuste do fator de serviço? Aqui no relé térmico sobrecarga. Então, o meu motor é para 10 amperes, mas ele tem mais 15%. Então, ele tem 1,5 ainda mais.
ajustaria para 11,5, e daí o motor ia chegar em 10, 11 amperes, não desarmaria. Só que, claro, você está enforcando o motor lá. Então, via de regra, você tem que ajustar exatamente a corrente aqui para nominal do motor. Tá? Então, esse aqui, ó, de 5,5 a 8. Então, se o motor tiver 4 amperes, esse relé não vai servir. Tem que pegar um menor. Se o motor tiver 10 amperes, esse também não serve. Tá? Então, ele tem uma faixa ali. Pô, mas eu tô vendo aqui que esse alto, eu não sei com o que é que deu, né? Não reparei ali. Mas esse alto, a única coisa é que ele fica pressionado, rearma o tempo inteiro. Mas daí cada fabricante tem um esquema interno para fazer esse alto, sabe? Então, esse é o da VEG, tem o da Siemens, cada um tem o seu mecanismo, né? É parecido, mas cada um tem a sua forma daí. Tem aquele botãozinho de mais que serve. Vai ver o volume. Ajusta ali. Esse é o ajuste. Ali você põe a chavinha de fenda. É que esse aqui, ó. Esse aqui você ajusta aqui, ele vai girando. É uma engrenagem ali. Tem uma engrenagem ali. Esse você ajusta direto aqui, né? Se o motor crescer até quanto crescer? Aqui tem outro, ó. Passou já por aí, não? Não, minha coisa que Ó, esse é de 4 a 6,3. Então, se o motor for desse 6, Esse aqui. eu coloco o máximo. Não, esse é 6,3. O motor é 6? Não vai dar. Você tem que achar, não. Tem que achar, você coloca em 6, né? Ele é de 4 a 6. Você tem que ajustar em 6 daí. E esse aqui é quanto? 2,5 a 1,5 a 2,5. A 2,8. Muito. É. Tá? Quer passar o aberto aí pra vocês darem uma olhadinha? O que nós já está circulando aí? Ó, já vamos nos familiarizando. Eu não quis imprimir lá já a folha de simbologia para não confundir a cabeça, tá? Mas, de novo, ó, tem esse símbolo aqui, que indica sobrecarga. Lembram? Não é que indica sobrecarga, indica dispositivo de proteção por ação térmica. Né? Lembra que lá no disjuntor também tem esse símbolozinho aqui, ó. Né? Então, os bornes, já vamos nos familiarizar aí, né? A entrada de energia é 1, 3 e 5, ou L1, L2, L3. Vai estar. Tá, sempre tá. L1, 3, L2 e Ou, 5, L3. daí a saída 2, 4 e 6, ou T1, T2, T3. Esse que é padrão, tá? Não só do relé, mas de outros dispositivos também. O que significa o T? Provavelmente tem que olhar a origem. Eu nunca pesquisei. Deve ser por causa da norma, é da norma europeia, L1, L2, L3, T1, T2, T3. É para carga. É que em português fica fácil entender, né? Tem que olhar por que eles fizeram T1, T2, T3. Tem que olhar as normatizações. Se for olhar, já louco, a entrada é atrás. E a saída aqui na frente. É meio que lógica, né? Então, as funções aqui que normalmente a gente tem, ó, somente rearme automático, auto, rearme automático e possibilidade de teste, né, quando eu quiser testar. Se eu ajustar, ele tem dependendo, esse da VEG acho que tem que olhar dependendo do fabricante, tá? Rearme manual e somente rearme manual. Então, aqui, ó, sempre deixar, tá, no rearme manual. Onde é que nós, assim, ó, esse aí para fazer a conexão. É o ponto de entrada. Aqui que é o L1, L2, L3, tá? Que ele não está marcado aqui, porque aqui nós vamos fazer um acoplamento direto no contator. Ah, tá. Aqui é o fazer o acoplamento direto, tá? Onde é que nós teríamos um rearme automático, por exemplo? Assim, uma situação remota, vamos supor. Quando eu penso nisso, eu imagino uma estação de captação da água lá na PQP, lá isolada, uma casinha lá,
no meio do mato, lá no fundo, sei lá, a quilômetros de distância da sede. Daí entrou um galho, entrou uma sujeira na bomba, ou sei lá, por algum motivo, deu uma sobrecarga no motor e desarmou, né? Mas aí parou, o motor parou. Como isso aqui ele desarma por aquecimento, vai demorar um tempinho para ele esfriar, né? Para o bimetálico voltar para a posição. De repente já livrou lá o motor. Aí pode ligar de novo automaticamente que vai funcionar. Vai deslocar uma equipe lá para andar 10, 15, 30 quilômetros para ir lá, só rearmar o relé e ele, né? Então mas isso assim, ó, são situações assim esporádicas, né? Via de regra, relé térmico de sobrecarga, sempre manual. Para rearmar sempre com a supervisão do técnico, né? Vai lá ver, o motor está livre, livrou o motor, tem tensão, não está faltando fase, foi uma sobrecarga momentânea lá. Entrou uma peça atravessada lá, já passou. Então rearma, liga, testa, mede a corrente, verifica, né, acompanha, funcionou, beleza. Então, o relé térmico de sobrecarga está cumprindo esse bloco aqui, tá? O bloco A, B, C. Ele em modo ali de teste. O que ele muda? Ele vai imitar alguma coisa? Não, o teste é que eu consigo apertar aqui e simular o desarme. É um teste manual que eu faço. Entende? É um teste local aqui, manual. Quando eu pressionar aqui, eu desarmo o relé. Tá funcionando. Quero ver se o mecanismo interno do relé está funcionando. Pressiono aqui, desarmou. É um teste manual que eu faço localmente. É um teste de desarme. De desarme, é. Tá? Temos um elemento chamado disjuntor motor. O que é esse cara aqui? Ele é bem versátil e bem utilizado. Muito bom. Porque ele tem seccionamento nele, ele é um disjuntor. Ele tem proteção magnética, curto-circuito, e ele tem proteção térmica junto. A proteção de sobrecarga. E eventualmente pode fazer o acionamento do motor também. Fazer o A, B, C e D. Então o disjuntor motor são esses carinhas aqui, ó. Deixa eu primeiro mostrar no quadro. Disjuntor motor são esses carinhas. Então eles têm a função térmica, magnética de motor, de disjuntor. Por ser um disjuntor, ele já pode fazer o seccionamento a quente. Se ele pode fazer o seccionamento a quente, ele pode servir de acionamento do motor também. Só que ele vai ser um acionamento manual daí. Né? E ele tem o ajuste de corrente de sobrecarga, semelhante ao relé térmico. Então você ajusta lá. Então, nesse caso aqui, não dá de enxergar. Deixa eu ver se eu enxergo por aqui. De 8 a 12. De 8 a 12 amperes. Então você faz o ajuste aqui da corrente do motor. Então, ele pode cumprir o A, B, C e, se quiser, cumprir o D também, lá daqueles blocos de acionamento. O professor lá da empresa era um bloco anterior. Da Siemens? É. Tem um da Siemens lá? Não era assim, acho que era da VEG. Mas é igual? Tem um da VEG aqui, ó. Aqui, ó, esse é da VEG, ó. Só que esse aqui tem um acoplamento aqui. Deixa eu tirar ali. Aí, ó. Esse é VEG. Um MPW 25 esse aqui. Esse aqui é de 10 a 16 amperes. Não, o professor em tudo falando, se ele para ligar, você vai o professor lá. Chega de manhã cedo, liga. Agora meio-dia, desliga. Então tem vários modelos aqui, tá? Ó, outros modelos aqui é da ABB e esse da Schneider. Então eles têm assim um formato, um corpo parecido entre eles, né? Claro, os equipamentos são meio... Então, ajuste de corrente,
aqui para identificar o botão ou o manipulo de arma e desarme, e aí eu consigo acoplar blocos auxiliares. E a gente vai ver a utilização desses blocos auxiliares no futuro. Então, vocês viram aqui que eu tirei um bloquinho auxiliar aqui. É um bloquinho de subtensão. Então, esse bloquinho de subtensão aqui, eu acoplo aqui, ó. Então, se esse bloquinho não tiver energia, o disjuntor não arma. Tá vendo? Faltou energia, não tem como armar o disjuntor. Então, faltou energia, ele vai desarmar o disjuntor automaticamente. Daí vai ter que, para armar, voltar a energia e alguém lá manualmente, agora quando tirar esse bloquinho fora aqui, né? Isso deve ter um imã ali só. Hã? Deve ter um imã ali dentro. Ele tem uma bobininha e tem ele tem uma bobininha aqui interno, né? E um mecanismo aqui que libera o disjuntor, tá? Esse disjuntor aqui, ó, vai passar aí para vocês. Tem um bloco auxiliar na lateral e tem mais um bloco auxiliar aqui em cima, nas partes frontal aqui, ó. Então, colocando mais esse aqui, que é um bloco especial, então, ó, 1, 2, 3 blocos auxiliares acoplados no disjuntor. Veja, esse aqui, da Miller, não tem nenhum bloco auxiliar acoplado a ele. Claro, tem a mesma função. Então, ó, e vocês vão ver aqui, ó, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, entrada e saída. E posso acoplar na lateral, ou aqui em cima, aqui, o bloco auxiliar da Miller. Um outro modelo da VEG, esse aqui ele está já judiadinho, mas ele dá uma travadinha. Esse modelo da Siemens aqui, ele tem um bloco auxiliar incorporado, junto, não é acoplável. Aqui, ó, esse outro da Siemens aqui, ó, tem um bloco lateral e o espaço para acoplar o outro bloco ali, em cima, né, que é semelhante a esse aqui, ó. É o mesmo modelo, com o bloco aqui em cima, tá? E esse outro da VEG aqui, ó, também sem nenhum bloco auxiliar ainda. E todos eles, eu vou pegar especialmente esse aqui da VEG aqui, que vai ficar mais claro, ele tem uma possibilidade de você travar ele com um cadeadinho aqui, ó, né? Se quiser bloquear lá para ninguém acionar, põe um cadeadozinho aqui no período de manutenção, tá? Então, vários disjuntores motores aí. Esse? Eu acho que esse que não tem bloqueio, ele é um pouquinho mais antigo. É disjuntor motor, tá? Muito bom. Essa sim foi um avanço tecnológico bem importante. Essa foi bem bacana, esse avanço aí da indústria. Aí foi bem... Ele faz as 4 funções. De maneira geral, ele faz 3. Seccionamento, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Pode ser acionamento também. Mas pode ser acionamento também. É que como você, lá, pega o caso do teu compressor lá, você vai ficar manobrando 4 vezes por dia o teu disjuntor. Então, você vai encurtar a vida útil dele, né? Tá manobrando toda hora ali, né? Então, se você tem poucas manobras, pode usar. Mas pense em uma empresa que liga, desliga, liga, desliga. Daí você não vai usar assim. Mas, assim, 4 vezes por dia, não vai afetar logo, afeta. É mais que 0, né? Então, afeta. Do que 4 vezes por hora, 4 vezes. É menos que 4 vezes por hora. Então, mas se você tem um disjuntor lá e não usa ele para acionamento, e você não usa ele para acionamento, se não usa ele para acionamento, se a manobra dele é 0, né? Esse aqui, ou esse aqui, desarma esse aqui. Esse aqui, quando desarma, a gente vai para o dedão, né? Será que tá trancado? Mas ele tem que ter um tempo, né?
ele tem a proteção térmica também, né? Então, você tá quente, ele não vai conseguir rearmar, que nem o relé. Se o relé desarmou, você vai querer rearmar ele imediatamente, você não consegue, tem que esperar ele esfriar. Então tem uma bombinha lá que nós usamos, um alarme dela, mas é da DFT, né? Vai sujar e ela dá uma sacadinha e ela dá sobrecarga. Exato. Então, aí você panela tem que ir lá, ela é armado. Mas você não arma o relé ou só liga a esteira de volta? Tem que rearmar e desarma. Você que rearma? Operador? Você abre o painel? Mas Não, é que rigorosamente não pode, né? eu também. Como operador, programador é uma coisa, agora a parte da manutenção, a parte. Lá, na verdade, a gente não tem manutenção. Quem faz a manutenção é o operador. Sim, mas é isso, você tem que esperar esfriar daí, né? Eu espero ela esfriar, outra vez eu espero ela acabar o canal. Bem legal. Tudo bem? Então tem vários modelos e vários acessórios aí, tá? Você gosta de ficar apertando esses. Ó, quando ele está desarmando, o que pode ser? Curto-circuito ou sobrecarga. Veja. Então pode ser sobrecarga, então foi feita manutenção no sensor. Ó, para que serve o disjuntor? Que ele protege contra o quê? Vamos fazer um raciocínio. Não. Bota na observação dele. O que vocês fazem e o troço está terminando e está Não é nada de manutenção do compressor. Os caras do compressor. Não tem um contínuo lá, pegar dele, não. Ó, não. Assim, ó. Tá desarmando o disjuntor? O que é esse? Disjuntor motor, tá desarmando. Quando que vai desarmar? Não é sempre. Não, mas por que ele vai desarmar? Ou curto-circuito. Tem curto-circuito? Não tem. Então é sobrecarga. Daí você pode ter só um pouquinho. Você pode ter por exemplo, o disjuntor motor, o ajuste dele aqui não está certo com a corrente do motor. Foi mexido no motor. Então qual que é a corrente nominal do motor? É 10 amperes. E o relé e o disjuntor motor está ajustado em 8. Vai desarmar. Dá uma olhada nele. Não, mas é que o professor não é. Ali pelo que ele falou, ele trabalha com o que o aquecimento. Daí o que você. É instantâneo. Ó, turma, o que você tem que fazer? Ligar, verifique a placa do motor com o ajuste do disjuntor motor ali. Como é que tá? Vamos supor que esteja certo o ajuste. Você tem que ligar, daí é manutenção mesmo, tem que ligar, pegar um alicate amperímetro e ver a corrente do motor, ficar acompanhando. A corrente do motor está acima. Então já tem um problema. Não está acima. Então tem que esperar, tem que ficar acompanhando. O pressostato não está funcionando direito. Então está enchendo muito e daí dá sobrecarga no motor, que o motor não consegue. Com o cilindro lá, o reservatório. Então está tão cheio o reservatório que está pesando para o motor e o pressostato não desarmou. Não desligou o motor. Então, daí é um processo investigativo, né? Mas ali é uma coisa simples, o motor que nem 5 minutos. Não é? É parafuso? Ah, tá, não é a pistão. É compressor, é parafuso. Não, é pistão. Pistão. Mas tem um motor lá tocando. Ó, uma observação, uma brincadeira, mas uma observação importante. Pode acontecer ou dar uma falha no motor, ou uma rebobinagem equivocada. Que a fase aqui esteja uma fase com corrente maior que as outras duas. Porque foi rebobinado errado lá e tal. Veja, no relé térmico sobrecarga, e no disjuntor motor também, vai entrar corrente aqui e vai sair aqui. Né? Aqui nesse exemplo aqui, né? A corrente entra no L1, passa no bimetálico e sai no T1. Né?
L2, T2, L3, T3. A corrente das 3 fases do motor. Então, qualquer uma das 3 que der excesso de corrente vai desarmar, tá? Não precisa ser as 3. Se 2 fases, ou uma, ou as 3 der sobrecarga, ele vai desarmar. Por isso que ele monitora, por isso que ele tem bimetálico nas 3, né? Qualquer uma das 3 que... Então aqui, ó, esse sisteminha aqui, ó, você tem um disjuntor motor numa caixinha com um manípulo externo. É só um manípulo externo fazendo isso aqui, né? E uma caixinha parecida com essa aqui, ó. Então, em vez de ter uma chave seccionadora, tem um disjuntor motor aqui dentro. E aí você... Opa, pra cá, aqui, ó, assim. Então, você liga e desliga o motor por aqui. Então, aqui ele vai estar cumprindo seccionamento, proteção contra curto, proteção contra sobrecarga e acionamento, o A, B, C e D lá. Só que, claro, para acionamentos, não fazer toda hora acionamento. Né? Então, digamos que você tivesse lá foi fazer manutenção lá numa propriedade rural lá, que tem uma moenda lá de milho lá. E tinha a chave manual lá que nós mostramos no começo da aula. Queimou o motor do Vivente lá. Daí você, como um bom técnico, vai lá e instala uma chave dessa para ele lá. O que tem dentro dessa chave? Um disjuntor motor. Proteção contra curto, contra sobrecarga, contra seccionamento. E aí não vai queimar o motor do rapaz lá por sobrecarga. Vai desarmar o disjuntor. Então, substitui uma chave manual por um disjuntor motor. E quando ele desarma isso aí, ele só vira assim. Não, ele vai ser que nem esse aqui. Ele vai ficar molenga aqui. Ó. Não, beleza. Não, daí você tem que abrir para rearmar. Para rearmar... Não, vai ser que nem o disjuntor aqui. Ó. Ele vai desarmar aqui, ó, ele vai ficar molengo. Então você volta e arma de volta. Semelhante. Tem mais algum nome específico para esse disjuntor motor? Não que eu saiba. Vou fazer agora uma pergunta dele. Pode fazer. O que tem a ver chave contactora? Ah, não. O contator é isso aqui. Tá? Que tá na vez aqui pra gente estudar. Que o pessoal chama de contactor ou contactora. Não é uma chave propriamente dita. A chave é aquele... Então, agora, a chave vai ser aquele conjunto de dispositivos que cumprem o A, B, C e o D. O A, B, C e o D ligado de forma conjunta formam uma chave. Uma chave de partida do motor. Tudo aquilo junto, funcionando integrado, é uma chave. Então, se nós tivéssemos isso aqui, né? Aqui está o A, B, C e o D tudo junto. Então, aqui a gente poderia chamar de chave. Se eu tiver o fusível, o relé e um disjuntor separado, assim, um sozinho não é a chave, mas os 3 juntos vai ser a chave. Ou os 4 juntos vai ser a chave. Então, o disjuntor motor, ele vai, via de regra, cumprir as 3 funções aqui, né? E, eventualmente, poderá cumprir a 4ª, mas não necessariamente. A gente diz que é só em casos especiais, tá? E agora, então, que hora é? 5:10. Não, tem tempo, então. O contator, tá? O pessoal fala contactor, que é um português mais antigo, e tem gente que fala de contactora, né? Mas na literatura aí, manuais técnicos, é contator, tá? Vamos ver uma animação aqui, primeiro, e para eu explicar para vocês o que é o contator. Contator vem da palavra
contato. E provavelmente uma tradução do inglês. Esse sufixo, né, or, nas palavras, né, corredor, a pessoa que corre, né, sei lá, o que mais? Lenhador, nadador, lenhador, agricultor. Então, o contator vem da palavra contato. Então, é o dispositivo que faz ou estabelece contatos. Contato elétrico, no caso. Então, tem dois contatores aqui. Depois a gente explica melhor o funcionamento, tá? Aqui embaixo é uma bobina, mas ela está em corte, está cortada, tá? Por isso que parece um monte de fio aqui. Tem um núcleo metálico fixo. São dois contatores, núcleo metálico fixo, uma bobina. Foi para você, claro, foi para vocês que eu mostrei as chapas E, né? Então, ó, chapas E, fazendo núcleo de ferro, e em cima também. E no miolo, uma bobina, tá? Mas ela está em corte. Uma ou duas? É uma, porque é a letra E, né? Daí ela tá assim, né? Daí eu cortei, é uma bobina só, né? Só que ela tá cortada, né? Ela tá enrolando ali. Então, um núcleo fixo, um núcleo móvel. Esse núcleo se movimenta. E daí tem duas molas aqui, né? Conectado ao núcleo móvel tem uma haste e vejam que tem dois contatos, ó. Tem um contato Na, um conjunto de contato Na, normalmente aberto, e outro conjunto de contato do tipo Na, tá? Nesse lado aqui, ó, tem um conjunto Na, normalmente aberto, e tem um contato NF, normalmente fechado. Então já está passando uma corrente elétrica por aqui, ó. Esses conjuntos de contatos são formados por contatos móveis e contatos fixos. O contato móvel está acoplado a essa haste aqui que vai se movimentar depois. E o contato fixo, ele literalmente está fixo. Então aqui, ó, contato móvel, contato fixo. Fixo, fixo, móvel, fixo, fixo e o móvel aqui, tá? Então, ele tem a classificação dos contatos conforme a movimentação dele, se ele é fixo ou móvel, né? E conforme a função, se ele é Na ou NF, normalmente aberto, normalmente fechado. Eu vou ligar o contator. O que significa ligar? De alguma forma energizar essa bobina, criar um campo magnético que vai atrair o núcleo para baixo. Tá? Então, quando eu alimento as bobinas, que ele puxa o núcleo para baixo, os contatos abertos estão momentaneamente fechados e estabelecem a passagem de corrente. Ó. Então, aqui estava aberto, está passando a corrente. Aqui estava aberto, passou corrente. Aqui estava aberto, passou corrente. E o contato que estava fechado abriu, interrompeu a passagem de corrente elétrica. Tá, você usa esse NANF quando você, tipo, quer que tem uma lâmpada sinalizando que tá, você lembra? Isso? Pode? Por exemplo, ele está ligado, ele interrompe o circuito, ele está apagado. Ligou, acendeu a lâmpada vermelha, que está ligada. Mas beleza, esse NA é quando você quer sinalizar alguma coisa, senão você só usa o NA. Mas a gente vai ver que o uso do contato NF para sistemas de segurança. Então, eu não quero que quando esse cara estiver ligado, ligue um outro. Então, ele está aberto ali, não passa. Entende? Pode ser feito assim também. Que espere esse aqui desligar para liberar a passagem de corrente lá para uma outra parte do circuito. Pode ser. Né? Então, aí vai assim, daí a criatividade não tem mais limite para o projetista. Porque com combinações de Na e NF, ele pode fazer acionar uma fábrica inteira. Tudo por circuitos lógicos, né? Lógicas de contato. Abriu esse, fechou aquele, liga aquele, desliga esse. Eu entendi. Eu trabalhava ali, tipo, você montava o sistema de incêndio, que é o famoso esqui.
3 bombas. 2 elétricas e uma combustão. A pequenininha ficava pressurizando o tempo inteiro a rede. O partimento ficou, que modificou, porque deu uma queda de pressão. Uma queda de pressão, que a bombinha pequenininha não funcionou, então ele inverteria entre a grande. Liga uma outra bomba. Mas daí você tem um pressostato na linha, que é um detector de pressão. Caiu pressão, liga a outra bomba. Quando eu desligar ou desenergizar a bobina, eu vou desenergizar a bobina, as molas vão empurrar de volta à posição de repouso. Então, os contatos voltam a abrirem, ficando normalmente aberto, como eles são, do tipo normalmente aberto, e o contato fechado, fechou novamente, está desenergizado, e assim por diante. Tá? Então, esses é o contator, são os contatores. É o princípio de funcionamento deles. Aqui eu estou representando também num outro formato. Então, a bobina, o núcleo fixo, núcleo móvel, e aqui, 1 e 2 é um contato do tipo NA, então o contato fixo aqui, que não se mexe, e o contato móvel que anda. Né? O 3 e 4 também é NA, e o 5 e 6 aqui é um contato NF. Então, quando esse conjunto subir, os dois de cima fecham e esse de baixo abre. Então, faz uma lógica ali, um esquema de funcionamento. Vamos dar uma olhada aqui nesse videozinho do YouTube, que ele mostra uma vista explodida de um contator. Então, ele vai desmontar o contator aqui, só para a gente ter uma ideia. Depois eu mostro aqui para vocês o contator aqui, tá? Esses são os contatos fixos, que ele tirou. Porque ele está num corpo aqui. Esses são os contatos fixos, depois ele vai dar uma volta e vocês vão ver. E lá dentro vai ter aquele contato móvel que vai para cima e vai para baixo, e pode ser NA ou NF daí, né? A bobina, as molas, os núcleos metálicos, o núcleo fixo, o núcleo móvel, e os contatos móveis nesse conjunto que vai se movimentar aqui. Então, esses são os contatos móveis. Claro, cada contator tem... Ele está cortado assim mesmo. Tá? Olha lá, vai montar de volta. Colocou os contatos móveis, vai colocar os fixos agora, fechou de volta. Né? Dá para nós ver de novo aí, bem rapidinho. Fixos, contatos móveis, núcleos, fixo e móvel, bobina. Agora... Eu lembro que eu trabalhava lá no Gravati, quando eu vendi os compressores, a primeira coisa que os caras já falavam, tem que ter uma cotatura para proteção do motor e tudo mais. Chave motor. Mas daí, assim, tem que ver, eles não estão falando a nomenclatura técnica, assim, chave motor, teria que entender melhor o que era que eles queriam lá. Eles queriam vender, tipo, o conjunto inteiro para proteger o motor, entendi. Aí vai ter um contator, vai ter ou um relé térmico sobrecarga ou o disjuntor motor, né? Eu lembro lá que quando eu comecei a trabalhar, com pouco tempo eu estava montando essa chave já no motor, mas hoje eu não lembro nada. Não, aprendeu. Bom, na representação, mas beleza, vamos ver. Vamos ver aqui, contator. Eu vou pegar esse aqui. Acho que vocês podem vir para frente aqui, né, turma? Vamos colocar aqui do lado a seccionadora. Vamos agrupar os disjuntos motores aqui. Isso aqui, vamos... Isso, faz favor, então. Bem certinho lá. Bem certinho também. Não, bem certinho. Não podemos perder essa areia aí. Deus o livre. Você avaliou? Sabe que eu botei gravar? Não, botei gravar. Tá, né? Tá.
Relé térmico sobrecarga. Ih, deu cheinho. Mas top. Esticar um pouquinho. Barbaridade. E seus olhos, não sei, já. Nunca mais, né? Ponha. Show. Aqui temos um contator, ó. Eu até fiz uns cortes aqui para tentar mostrar para vocês, e se não me engano eu desmontei esse contator aqui da última vez, para a gente mais ou menos visualizar ele aqui. Então, ele tem aqui um local aqui da VEG, né, para a gente colocar o antissurto aí quando a gente vai usar capacitor. E aqui eu cortei de propósito a tampa, tá? Porque o contator ele é todo fechado, né? Então eu cortei aqui, esse contator estava com defeito. Então aqui os contatos fixos, e aqui a alimentação da bobina, nesse aqui. E aqui os contatos fixos, ó. Então tem 3 aqui, mais 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, funciona aqui, né? Eles funcionam emparcerados aqui. Então tem entrada e saída, entrada e saída. Entrada, saída, saída. Cada pininho desse aí seria um contato. Uma entrada e uma saída. Contato. Só que daí tem entrada e saída do mesmo contato, né? Tá. Aqui eu acho que eu abro ele aqui. Vamos ver se eu lembro. Devia ter aberto de tarde isso aqui para ter certeza, né? Aí. Esse aqui eu não vou conseguir desmontar que nem aquele da Siemens ali, porque ele é mais... Mas aqui está, ó. A mola, tem uma mola para sentar. Aqui é a bobina, né? Então a bobina alimentada por aqui, ó, vem aqui em cima, ó, a alimentação da bobina. Então quando entrar energia na bobina, ele vai atrair o núcleo para baixo aqui, ó. Mas esse aí alimenta com fase neutra. Esse aqui, a 1 e a 2, esse é a fase... Não, esse é mais e menos. Então esse aqui é positivo e negativo, é 24 volts. Aqui, ó, 24 volts. Mas daí tem o 220, tem bobinas 380, já vi. Tem 110, tem 48, tem 24 volts CA. Nós temos ali um contator de... Não, é 24, mas não é CC, é 24 CA. Então tem que cuidar sempre na hora de energizar. Tem que olhar, tá? Então, aqui para desmontar todo ele aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar pelo menos um contato fixo aqui. Ó. Mas eu sei que eu estraguei lá no chuveiro. Lá é um contato. Você tem um grupo de contato fixo e um grupo de contato móvel. Então aqui, ó, aqui dentro, quando energizar a bobina, ele vai puxar isso aqui para baixo. Então esse contato fixo que está ali, vai ter um que vai descer em cima dele aqui. Do lado de cá tem outro. Então desce aqui. Então eu ligo esse contato com esse por meio desse que está no meio aqui, né? Como nós vimos no vídeo ali. E daí esse aqui, ó, esse aqui é um contato fechado, né? A gente já viu pelo formato dele, que ele já está fechado em cima. Então quando descer, vai abrir. Vocês conseguem entender, não? Se eu consigo tirar aqui, ó. Então ele já está fechado. Né? Olha onde está o contato dele, está para baixo. Ó. O contato aberto está para cima. E o contato fechado está para baixo. Então quando descer, abriu. Desse lado aqui também. Desceu, abriu. E aqui, quando descer, fechou. Tá? Então, basicamente, contator é isso aí. Assim. Então, o contator e o contactor e contactora, mesma coisa. Tem gente que fala contactora. Lá nós temos lá, inclusive, 2 cadastros. Mesma coisa. E onde que ele se encaixa na instalação ali? Onde que ele fica ali? O acionamento. No D. No D. No acionamento. Tá? No acionamento. Então aqui, ó, o contator. Esse aqui, ó. Esse aqui já é 220, ó. A bobina dele aqui, ó.
220 volts. Então, você tem que sempre olhar a bobina, senão você vai queimar ele na hora de energizar aqui. Tá? Então, ele tem... Depois a gente vai estudar mais em detalhes, né? Tem 3 contatos aqui embaixo e mais 2 aqui em cima e aqui os bornes da bobina. E eu posso acoplar ainda blocos auxiliares para ampliar a quantidade de contatos. Esse é um contator que não é vertical o movimento, é horizontal. Ele vem para o lado aqui, a bobininha dele. Tá? Esse aqui é um contator também. Então, contator e contactor é a mesma coisa. Só se lá internamente eles resolveram fazer uma divisão interna lá para controle da empresa lá. Mas eu acho que não, porque tem uns igual lá que... Então... Acho que se você pegar um cara desse que é aquele ali, tem os 2 nomes. Mas daí você tem que ver assim, por exemplo, vamos supor que eles decidiram fazer assim, vamos chamar o contactor os CA e contactora aqueles que forem CC. Tá? Só para uma diferenciação interna, sabe? Mas tecnicamente não. Tá? Mas assim, o cara que cadastrou o contactor e outro cadastrou o contactor. Provavelmente. Ó, aqui é outro contator, ó. Só que esse aqui tem um bloquinho auxiliar, tá? Ó, esse é um outro contator, esse é da Miller. Ó, Klockner Miller. Esse é um outro contator da Siemens, diferente daquele do vídeo, tá? volts, esse aqui, daí o bloquinho, o bloquinho auxiliar, né? Tá? Contator. Esse aqui então não é um bloco auxiliar. Esse é um contator, porque ele tem bobina. O bloco auxiliar não tem bobina. Como é que funciona o bloco auxiliar? Ele funciona mecanicamente acoplado na âncora do contator aqui, no movimento. Ó. Então ele não tem uma bobina. Então você tem que energizar o contator para puxar ele aqui e ele abrir e fechar o contato. Esse não, ó. Ele tem uma bobininha aqui e ele funciona. Bem útil esses mini contatores, eles chamam, né? É a entrada de uma fase, do outra e outra fase, isso. As 3 fases. L1, L2, L3? Isso. Sim. E aqui é onde aciona ele, no botão, lá você apertar o botão e acionar ele, isso? Não, é aqui no A1 e no A2. Daí você tem que trazer energia na bobina. E a bobina é o A1 e o A2, a gente vai ver isso aí. Esse aqui é para fazer aquele outro... Aí é um contato auxiliar daí, Para puxar energia, normalmente o pessoal faz uma ponte, né? Isso que eu ia perguntar. Como assim? Por exemplo, né? Aqui eu tô tendo um motor trifásico, certo? Uhum. Aqui eu não tenho aqui, eu só tenho 2 fases. Ah, tá. Para acionar a bobina. Não, Então, acionar a bobina é aqui, ó. Acionar a bobina é ali. Aqui é o bloco auxiliar. Então, nós vamos depois fazer diferença do auxiliar para os outros contatos, tá? Não entramos nisso ainda. Só para a gente entender o funcionamento e contato NA e NF, né? O que é aberto e fechado. Mas depois a gente vai ver que tem funções diferentes. Então, esses 3 que o Nathan falou aqui, na função é diferente desse aqui. Todos são abertos aqui, tudo NA. Mas esses 3 têm função diferente desse aqui. Então, esses 3 aqui têm função diferente desse e do bloco de auxiliar aqui. Tá? A função deles é outra. Embora o funcionamento seja o mesmo. Tudo NA ou NF que seja. Beleza? Bom, então, a representação esquemática do contator, ele vai ter essa representação aqui, uma bobina, ou essa aqui, né? Mas normalmente não é essa, mas são parecidas para vocês entenderem. A bobina. Então aqui agora vocês vão precisar se familiarizar e decorar.
Né? Bem-vindo à nossa tabuada de acionamento elétrico. Né? Cada fase tem uma tabuada. Né? Então, a tabuada de acionamentos é essa aqui agora. Decorar isso aqui, tem que decorar. Então, A1 e A2 são os terminais da bobina. Então, você olha ali no contador, A1 e A2. Então, você vai olhar o A1 e A2, se ele é 220, se ele é 48 volts, se ele é 24, se é 110. Tem que olhar sempre na bobina dele. Porque é ela que você vai energizar para o contador entrar em funcionamento. Não, mas é... Eu peguei uma que estava tentando ver, mas É que a gente vai fazer diagramas e montagem depois, então vai resolver esses conceitos aí. A1 e A2. Ó. A 1 e A2 eu mexi, mas olha aqui, qual que é a tensão dele. Na bobina. Mas olha que tá nessa plaquinha aqui. Aí, não, em cima, ou aqui, ó. Onde é que tá o A1 e o A2? Ó, tá aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Em cima ali, ó. Na capa dele ali, ó. 220 volts. Ó, tem um contador de 50 Hz aqui. 50 60. Claro. Ah, 50/60? Ah, tá. Tá? Ah, entendi. Então tá mais fácil, vai ficar mais complicado. Então, olhem aqui, ó. Esse contador aqui tem 1 NA, 2 NA e 2 NF. Tá? Esse outro contador aqui tem 1, 2, 3, 4 NA, 1, 2 NF. Essa aqui é a simbologia usual. Tá? O NF está fechado e o NA, claro, está aberto. Ó, quando a gente energizar essa bobina aqui, por exemplo, o contador vai acionar, certo? Esse contato aqui vai fechar. Esse, abrir. Abrir, fechar. Com a bobina energizada, esse contato aqui está fechado, certo? Então, ele é um N... Não. Não, ele vai estar fechado. Mas o que ele é? Ele é um NA. Isso, a pegadinha é essa. Normalmente ele é o quê? Aberto. Então, ele não é porque ele está fechado que agora ele é um normal fechado, não. Normalmente, aberto. Mas momentaneamente, fechado. Mesma coisa o NF. Ele é um NF. Ele é um normal fechado. Só que eu energizei aqui e ele abriu. Mas ele está normalmente fechado ou normalmente aberto, tá? Então, uns modelinhos de contadores aí. Aqui o contador da BB, outro da Schneider. Ó, aqui, ó. Esse caso da... Olhem aqui. O mini contador A1 e A2. E os contatos. Esse contador da VEG aqui, o A1 e o A2 está lá, ó, a bobina. Os pinos da bobina. Tá? Daí a numeração dos contatos a gente vai entender depois. Vamos por parte. Esse da ABB, A1 e A2 estão aqui. E aqui são contatos. Esse da Schneider, A1 e A2. Contatos aqui e contatos ali. Né? Então, semelhante ao relé térmico sobrecarga, semelhante ao disjuntor motor, os contatos que tem 1, 3 e 5, L1, L2, L3, são os contatos de entrada da rede. 2, 4, 6, T1, T2, T3, da carga, no caso, a saída para o motor. Então, entrada, saída para o motor. Então, aqui nós temos os contatos de força, os contatos de potência do contador. Tá? Então, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Entra as 3 fases, vai sair as 3 fases para a carga. O que acontece? Lembra que eu falei no início da aula? Que me dá um contador aí, me dá um da VEG aí, só para... A 1 e a 2. Não, beleza, mas é a tensão da bobina. Tá na própria bobina ali, ó. Nesse aí, ó.
Depende do contator. Nossa, cara, eu girei pra tu lá, não enxerguei. Depende do modelo do contator, tá? Vocês têm que ir girar e até achar. Quanto que é assim? 120? Ali, você não enxergou? Mas eu não peguei na mão. Deixou? Lembram que no começo da aula eu falei A, B, C e D, e às vezes podiam inverter de ordem? Então, nós podemos utilizar o contator e o relé térmico sobrecarga e fica assim, A, B, D, C. Então, vai ter, vamos supor, o fusível, ou disjuntor motor não. Vamos colocar o fusível, eu vou colocar só um aqui, né? Então, seccionamento e curto-circuito, A e B, o acionamento do motor, D, e a proteção contra a sobrecarga, C. Então, eu pego esses 3 pininhos aqui, Natan, e parafuso direto aqui, ó. Não estou chamando atenção. É que você me pediu antes o que era. Quem deve tem medo, né? Não. Então você acopla direto o relé térmico no contator. Porque lá naquele esquema que nós fizemos, nós colocamos o A, B, C, proteção contra sobrecarga, e o acionamento D. Mas aqui, com o passar do tempo, tinha mais um relé, não tinha? Aqui, ó. Ele deve, claro, tem que soltar o parafuso aqui, então você acopla ele que ele fica um conjunto só. Então você economiza espaço e você tem a proteção contra sobrecarga. Então, por isso que no relé térmico não está marcado nada aqui, ó. O 1, 3 e 5. Porque ele já vai no... Opa, aqui está o contrário. Ele já vai no 2, 4 e 6 do contator. Então, entrada do contator, saída do contator. Entrada do relé, saída do relé. Na saída do contator. Mas vai colocar onde isso aqui? Tem certo no caso, né? Então, ele já vem pronto para isso. Tem uns dispositivos que eu acabei não mostrando ali. Mas eles dão certo só de marca a marca ou de... Às vezes você pega um de outra marca, dá uma entortadinha assim, na distância e acaba dando, sabe? Porque o que importa é o contato elétrico e o ajuste de corrente. Ali não vai ter sutil lá no caso. Ele é cobre, né? É isso aqui, ó. É um fio de cobre ali. Latão, na verdade. Deixa eu voltar aqui no relé térmico. Deixa eu ver se tem uma figura que eu... Quer ver, ó? Aqui não tem. Tem um dispositivo que, se você não quiser acoplar o relé térmico direto no contator, assim como eu falei, que você instala ele aqui e aí você consegue parafusar um fio direto. Tá? É um outro dispositivo que você coloca aqui. Tá? Mas vamos avançar com esse negócio do contator para nós terminar hoje. Vários dispositivos, aqui o relé térmico, né? Vários sistemas auxiliares que eu posso acoplar no contator, inclusive um relé temporizador mecânico aqui, tá? Então, vários dispositivos, relé temporizador mecânico, que é uma coisa muito bacana, não é um temporizador elétrico ou eletrônico. O que nós temos que cuidar? Categoria de emprego dos contatores, tá? Em geral, eles vêm para AC3, tá? Então, você tem que casar a tua categoria de emprego com o contator, com o teu acionamento lá. Então, aqui do lado está escrito AC3. Então, você pega os catálogos do contator ou pega a informação técnica aqui do lado. Na AC3, esse contator aqui, ó, 380 volts, ele pode acionar um motor de 4 kW. Tá? Por que nós temos que olhar a categoria? Porque, por exemplo, olha aqui a C4. Partida com desligamento durante a partida. Partida com inversão de rotação. Manobras intermitentes. Imagina um elevador. O elevador é um regime AC4. Então, esse contator... Motor D?
se estiver ligando, desligando, invertendo, né? Então, esse contator aqui, ó, ele é 4 kW AC3. Se você for colocar um regime AC4, você vai ter que usar um motor menor daí. Ele não vai ser mais 4 kW, ele tem que olhar no catálogo bem certinho. Ele vai ser, aqui não indica, ele vai ser, por exemplo, 3 kW, tá? Então você tem que cuidar muito. Se você for acionar capacitor, você tem que ter o contator com o dispositivo anti-surto aqui, que é uma bobininha, para não, senão te derrete os contatos do contator em poucas passadas. Motor no quê? No capacitor? Acionar, usar um contator para ligar um capacitor. Ah, um capacitor. É. Motor, não motor, tá? 26 ainda, tem tempo. Tem. Tá? Então, esses regimes aqui é importante na hora de vocês aplicar. Ah, vou trocar um contator. Olhei só a potência do motor e não olhei o regime de trabalho. Ah, é 4 kW. Ah, esse contator aqui 380 é 4 kW. Beleza. Chega lá, dura 2 meses. O que deu? O contator novo não presta, esse contator da VEG. Não, não é isso. Lá é um AC4, tinha que ter instalado um contator maior para aguentar entre aspas, o regime de serviço, o tranco, né? Então tem vários... eu tô vendo isso, eu tô vendo a quantidade que teve. Não, é que tem vários. AC é porque é tensão alternada. Mas os principais do dia a dia de uso aqui são esses aqui, ó. AC3 e AC4. Aqui os regimes, quando você for utilizar lâmpadas, transformadores, ou banco de capacitor, e aqui é um regime importante que você compra um contator específico para capacitor daí, tá? Mas para carga resistiva não vai fazer diferença, né? Vai ser até melhor, vai ter mais durabilidade, tá? E sistemas de regimes de corrente contínua, tá? DC1, DC3, DC5, DC6. Então, o contator vai cumprir essa parte aqui, ó, tá? O acionamento. Do A, B, C e D lá, ele faz o acionamento. E para finalizar, deu boa aula, tá indo bem onde eu planejei mesmo. Existe um carinha chamado contator disjuntor, que é esse cara aqui. Deve ser um bicho. Ele faz tudo. Ele é os 4 em 1 aqui. Esse não tem problema de ligar, ficar quantas vezes que sai. Não, e esse aqui, vou ser sincero com você. Pelo que eu observei, até de repente teria que fazer uma pesquisa mais detalhada. Eu nunca vi instalado e nunca instalei um desses. Mas, pelo que eu sei, o acionamento dele do disjuntor é manualmente aqui. Do contator interno, eu não sei se é por bobina externa, sabe? Ou se ele é mecânico mesmo, tá? Mas ele tem as 4 funções aí num cara só, tá? Até valeria a pena pesquisar. Por exemplo, esse aqui, ó, pode ser que aqui seja bobina ou contato auxiliar. Eu até vou fazer essa pesquisa para tirar a dúvida. Mas não é assim, bom, não é comum mesmo, porque eu nunca instalei e nunca vi instalado. Deve ser bem caro. Então, se isso aqui for a bobina, então você arma o disjuntor, energiza ali a bobina aqui, ele liga internamente, vamos supor. Né? Tem um contator interno ali. Pode ser que seja isso. Vamos dar uma pesquisada aí. O ajuste de corrente, ó, né? Tá? Que então, ele chama, ó, contator disjuntor integral, né? Beleza, turma? Dúvidas? Agora não foi instalado, não tem. Então assim, ó, nós vimos aqui o sequenciamento para o cumprimento das 4 funções que todo o acionamento de motor precisa ter. Então, quando vocês forem montar na prática do dia a dia qualquer
acionamento de motor, tem que fazer um arranjo de dispositivos que cumpram as 4 funções aqui, tá? Seccionamento, proteção contra curto-circuito, proteção contra a sobrecarga do motor e o acionamento dele, tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver os circuitos de força e comando, e aí nós vamos entender como fazer esses arranjos aqui dos dispositivos, tá? A partir do circuito de força e comando. A partir da semana que vem. A prova é AD. A prova vai ser aberta sábado. Sábado. Até sexta. Sábado, no meio-dia e 6. Avaliação para o cigarro. Beleza, turma? Vai ser o motor até aqui? Não. Só isso aqui é coisa nova, não. É só a parte de motor de indução trifásica. Até a ligação. Até a ligação. E a ligação do motor. Isso. Tá, me diz uma coisa, e a próxima aula vai